E ali eu fiquei indignada e Deus me trouxe de volta. Agora, dia 17 de novembro, às 3 de madrugada de 2019, 17 de novembro de 2019, nós tivemos um congresso muito lindo aqui. No último dia do congresso, eu fui me deitar, orei, e às 3 horas da manhã eu tive um arrebatamento, meus irmãos. Fui de novo à Igreja Universal. Fui arrebatada em espírito. Quando eu chego lá, glória a Deus, tem um anjo na porta me esperando, com uma trombeta linda, ele tocando bem fininha, parecia de ouro velho ou bronze. E ele tinha um manto, um anjo muito alto, muito lindo. E eu encontrava ali um pastor que não era dessa igreja. O Senhor me dizia que não era. Conheço o pastor e uma pastora e uma missionária. Estávamos lá dentro dessa igreja, não sei onde fica, não sei onde é. E ali eu entrava e o anjo tocava a trombeta. E abria-se a minha visão, estava uma matança terrível dentro dessa igreja. Eram mulheres grávidas morrendo ao fio da espada. Aquelas espadas de samurai por uns homens vestidos com os mantos azul. Irmãos, coisa terrível, mas era tanto sangue dentro dessa igreja. A matança era cruel. E eu ficava horrorizada olhando tudo aquilo. E não vou dizer o nome do pastor nem da pastora, porque para não causar constrangimentos. Ali o anjo tocava a trombeta e mandava eu sair. O pastor ficava lá, a missionária, e eu saía, lá a pastora, eu saía lá de fora e olhava a rua. Eu mandava olhar a rua, tinha muitas casas. E o anjo tocava de novo e mandava eu entrar. Quando eu entrava, aí aparecia 2 portas no fundo da igreja. E o anjo mandava eu dizer para as pessoas: olha aqui o milagre verdadeiro. Corria a água de uma dessas portas como cachoeira e a água parou. Ficou parada aquela cortina de água. Parou de correr, ficou ali parada. Como uma cortina de águas. E o anjo dizia para mim, dizer que ali era um milagre verdadeiro, que aquilo era um milagre verdadeiro. Não aquela matança que ocorria dentro da igreja. Não aqueles milagres que o povo estava acostumado a ver dentro dessa igreja. Quando eu estava dizendo isso, o anjo tocava. Quando eu acabava de dizer isso, o anjo tocava a trombeta e aparecia já o presidente vestido de um terno bege, uma calça bege, todo de bege, do lado de fora, na porta da igreja. Acocorado, ele estava de cócora, olhando para dentro, nós dizendo aquilo. E ali ele se transformava numa serpente, tipo de uma sucuri, irmãos. Era maior do que um poste, mais robusta do que um poste. Era uma sucuri terrível. O anjo tocava. Tinha um jardinzinho com os pedregulhos dentro da igreja, aquele jardinzinho cheio de pedras. E o anjo dizia para o pastor pegar uma pedra, prender aquela cobra. O pastor que eu conhecia ele, conheço ele, e estava lá conosco nesse arrebatamento, se encontrava lá, pegava aquela serpente e prendia numa estrutura de madeira, parecendo uma moldura de quadros, do tamanho de um homem. Ali não era mais a serpente, era o presidente da Igreja Universal. Glória a Deus. Preso. Então ele ordenava que o pastor e a pastora pegassem pedra daquelas que estavam lá no jardinzinho, que era tipo umas pedras de sobras de mármore. E era para matá-lo. Aí o pastor começava e eu dizia, na cabeça, porque cobra só morre pela cabeça.
E a pastora pegava a pedra e começava, mas não conseguia matar. Aí o anjo tocava a trombeta e ordenava que eles continuassem matando. Por fim, o pastor e a pastora não conseguiam matar, o anjo pegava uma pedra grande e vinha e dava na cabeça deste homem. E ele morria ali preso. E o Senhor disse para mim, ele foi morto hoje, às 3h30 da madrugada do dia 17 de novembro de 2019. A sua matéria na terra, para mim, não existe. Ele tem nome de que vive, mas está morto, conforme está escrito no livro do Apocalipse. E o anjo, quando esmagava a cabeça, matava pela cabeça, dizia, tu fizeste isto com muitos, e agora muitos fazem isto contigo. Supostos milagres, né, que era operado, não foi por Deus. E na hora eu vi, o Senhor me mostrava como a alma dele estivesse entrando, sendo transportada no corpo de Satã. Satã envolveu ele ali na hora da morte. E a alma dele entrava, ele foi transportado dentro do corpo do próprio diabo para os infernos. Foi terrível, irmãos, ver uma coisa dessa. Olha o engano, os amados irmãos, que está neste mundo. E o Senhor me disse hoje pela manhã, hoje, dia 20 de junho de 2021, pela manhã, estivemos no ensaio do coral. Quando eu cheguei em casa, o Senhor me mostrou que o mesmo demônio que usava este homem está no Brasil para possuir um pastor. E esse pastor fará a mesma operação que este TB Josué fazia na África. Esse pastor está sendo enganado. Se ele estiver me ouvindo, se ele ouvir, se esse pastor aí estiver ouvindo, eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que ele existe. Cuidado, você está sendo enganado. O Senhor mostrava o coração deste homem, desse pastor, querendo receber o mesmo que o tal do TB Josué tinha. E o diabo quer enganá-lo. Para levantar ele do mesmo jeito que levantou o outro lá na África. Estejamos atentos. Estejamos atentos em oração para não ser enganado pelos falsos profetas que vêm, como a palavra está dizendo, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. E o diabo opera. Ele também fez as varas dos magos de Janes e Jambre virarem serpentes. Só que a serpente de Moisés engoliu a deles. Eles fazem iguais, mas só Deus faz maravilha. E nós que temos o Espírito Santo vamos aprender a discernir estas coisas para nós não receber um milagre oriundo do inferno. Mas os milagres têm que ser da própria mão de Jesus, do Espírito Santo, para não causar dolo, prejuízo para a nossa alma. Também vi, em outra sequência, esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente, ele enganado. Satanás colocou uma veste branca nele, parecendo aqueles panos de cortina de voal, e colocou uma escada. Deus mandava eu observar ele subindo aquela escada, e eu pensei que ele ia chegar ao topo do céu naquela escada. Era uma escada ilusória, porque o diabo é o pai da ilusão, é o pai da mentira. E ele todo contente, ele subia aquela escada rindo,
achando que ia para o céu. E o Senhor me disse, olha direito. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas e o Senhor me disse, os demônios o enganaram até o fim. E até no inferno ele foi enganado na sua descida. Ele pensou que estava subindo quando na verdade ele estava descendo. Esse homem está no inferno. Vi também esse homem, esse cantor aí, MC Kevin, se não me falha a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito, o Senhor mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O Senhor me mostrou a descida dele até os infernos. E a morte foi tão rápida que ele não sentiu o baque da morte. E ele estava andando a palpadelas no inferno para ver onde estava. Não vi a tortura. Não vi tortura nem dele nem do Paulo Gustavo, mas o Senhor disse que os dois estavam no inferno. E o Senhor falou, porque nenhum homossexual entrará no meu reino. E disse que nenhum devasso, referindo-se ao MC Kevin, nenhum devasso, nenhum mundano entrará no meu reino, me disse o Senhor. O Senhor também me mostrou, glória a Deus, os mamonas assassinos, mas não me deu a visão. O Senhor só falou comigo. Eu não estava preparada para ver, porque o Senhor disse que do mesmo jeito que eles morreram, decepados, eles estavam no inferno. E o Senhor disse de novo a mim, nenhum profano herdará o meu reino. Eu livrei a juventude brasileira de muitas profanações por causa da música profana deles. E todos que se levantarem com esse tipo de música serão decepados até o inferno. E eu fiquei ali, o Senhor não permitiu eu vê-los. Glória a Deus. O Senhor me disse que eles estavam ali também. Glória a Deus. Sei que vou pegar isso para distorcer a seu bel prazer, distorcer, fazer meme, não posso fazer nada. É a verdade que o Senhor me deu e eu não quero amanhecer vivo amanhã se eu estiver mentindo para vocês. Dinheiro, Pelé foi um homem rico, mas guardava no seu coração, na sua alma, esses pecados de racismo, né? É difícil, né? Como que pode uma pessoa negra ser racista? Mas Deus revelou para a missionária, um dos pecados dele, por ele estar no inferno, foi esse, de racismo e da idolatria do futebol. É tanto que o troféu que ele ganhou, o laurel dele, foi a entrada no inferno com uma bola na porta, né? É difícil, né, meus irmãos? Mas é verdadeiro. É difícil para nós acreditar, mas é verdadeiro, porque eu já vi também, o Senhor já me revelou que pessoas que jogam futebol não podem herdar o reino de Deus. Então, isso fica aí para os irmãos que jogam, pastores que incentivam a igreja a jogar bola, para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A nossa vida é um vapor, ela passa depressa. O que mais que a missionária viu e pode relatar para os ouvintes deste canal, irmã Cristina? Eu vi também Mahatma Gandhi no inferno. O senhor não me mostrava o pecado dele, mas o senhor está falando agora que era a ideologia, né? Essa ideologia dele que levou ele também ao inferno.
Tem mais que a irmã queria dizer? Pode falar tudo aí que a irmã viu. E também a área dos cantores, pessoas famosas, mas é levado mais os cantores, que morrem aos 27 anos, que se mataram, né? Geralmente com drogas. Eu só falava que essa área, o que comanda é o álcool, sexo e drogas. Geralmente eles morreram aos 27 anos, drogados ou de overdose, né? E área reservada especialmente para os roqueiros. Então, está aí, meus irmãos. Deus considera suicídio, foi isso que ela me falou. Dessa ala aí, Deus considera suicídio esses que morrem de overdose para Deus. Eu não sabia disso. Tá vendo? Aprendendo alguma coisa nova a cada dia. Eu não sabia, mas Deus mostrou a ela esses moços novos de 28, 27 anos, 28, 30, que sofrem overdose, eles são suicidas. Deram cabo da vida deles, são suicidas e vão para essa ala de roqueiro, de cantores, que morreram de overdose. Tem muitos aí né, que nós sabemos que morreram de overdose, né? E tanto aqui no Brasil como em outros países, vários morreram de overdose com esta idade, sim. E em peculiar, ela viu nessa ala uma pessoa do Brasil, bem peculiar o Brasil. Né? Esse cantor morreu recentemente, que a irmã pode falar o nome? Se quiser, pode falar. Irmã, é que essa ala aí é dos 27, aquele tá Aí sim, esse cantor, ela está dizendo que ela viu, esse cantor é o Erasmo Carlos. Ele está em outra ala. Deus mostrou a ela também qual o tipo de pecado dele, né? Que ele levou ele ao inferno. E ele estava nessa ala, em outra ala, não era junto com esses roqueiros que ela viu, dos 27 anos que Jesus falou para ela, que estavam lá por ser suicida, com overdose, que morreram da overdose. Já o Erasmo Carlos estava numa outra ala. Isso. E a irmã pode dizer os pecados que Deus revelou que ele cometeu? Só mostrava assim, ele roqueiro e ninfeta. Ele gostava de se relacionar com mulheres bem mais novas. Então, só falava assim, eu estou usando a palavra que Deus fala, viu, irmãos? Ninfeta. Só falava que ele gostava de ninfeta. Ninfetas deve ser uma pessoa bem novinha, né? Eu não entendo muito desse nome. Deve ser uma pessoa nova, que não se enquadrava com a idade dele, né? Quer dizer que procurava meninas para se aventurar, né? E Deus abomina realmente essas coisas, não é? Essas coisas. A lascívia é um pecado gravíssimo, que Deus também já mostrou vários no inferno. Foi só isso, do rock, de se relacionar com essas ninfetas, né? Pode falar mais do que a irmã viu, fique à vontade. E vi assim também ele sofrendo torturas, assim, nessa área de sexo, né? Do que ele gostava de fazer essas coisas, os demônios lá também vai fazer com ele, né? Foi isso que eu vi. Amém. Agora dele foi só, tem os pastores. Pode falar tudo. Agora os pastores também que estão ligados com a maçonaria. Só me mostrava também 2 caixões lá que ficam para quando eles descerem ao inferno, com 2 espetos atravessados, lembrando um frango, quando o frango é assado naquele forno, o espeto fica atravessado e fica 2 demônios de um lado e 2 demônios de outro, torturando eles com aquele espeto. E o Senhor me mostra assim que os demônios se revezam. Aqueles demônios saem e a pessoa não tem descanso. Outros demônios vêm e ficam ali torturando a pessoa, rodando aquele espeto. Vi 2 caixões já esperando 2 pastores aí que estão ligados com a maçonaria. Vi também assim, a 14 roqueiros do inferno, já falei. Deus mostrava também, irmãos, a ala dos extremistas do Islã também, lá no inferno. Só tem uma ala
aí separada dos extremistas do Islã. Deus me mostrava também uma ala assim que eu via a Gal Costa e ela se encontrava com a mãe menininha. A mãe menininha está em outra repartição do inferno e a Gal Costa está em outro lugar, que eu vi também, né? Glória a Deus. Deus não me mostrava assim, os pecados dela porque ela estava lá, mas me mostrou ela lá, né? E ao lado dela também outro lugar reservado para outra pessoa aí também, que ainda está vivo, mas vai ficar lá ao lado dela toda a eternidade, se não se converter ao Evangelho. Pastores também que pregam a palavra por dinheiro. O Senhor me mostrava esses pastores nos buracos assim de fogo. O Senhor falava que esse lugar são as trevas exteriores. Com essas experiências. A revelação aí do inferno da Bispa Nadir, das irmãs, pregando a sã doutrina. Temos que ouvir e ter cuidado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus.